Voltamos para a segunda parte da entrevista com a doutora Gabriela Giovannini. Nós estamos falando sobre a saúde mental do trabalhador. E se vocês quiserem conferir, a primeira entrevista está aqui na descrição abaixo. E eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre esse assunto, né, tão comentado, né, pelas pessoas nas redes sociais, que é a síndrome de burnout, né? Sim. Eu gostaria que, se você pudesse falar um pouquinho de como caracterizar, né? Como Uhum. que ela se caracteriza? Sim. O burnout, na verdade, ele foi descrito já há muito tempo, foi por um psicólogo. Vocês sabiam que foi um psicólogo que descreveu o burnout? Mas acho que ele tá muito, assim, né, falado ultimamente, porque ele entrou como na nossa classificação internacional de doenças, o nosso CID-11, Uhum. né? Então, vem dando mais foco a essa síndrome. Então, o burnout é uma síndrome de estresse crônico relacionado ao trabalho. Né? Então, é quando você tem ali uma sobrecarga do trabalho e, ao mesmo tempo, a pessoa não consegue lidar com essa situação, né? Então, ela começa a enxergar o trabalho como um fardo. Então, começa a ficar difícil levantar para trabalhar, ela começa a perder a energia, né? Começa a perder a produtividade, começa a ter uma sensação ruim diante do trabalho especificamente, né? Então, o burnout a gente pode falar que existe uma exaustão física, né? Então, essa questão da fadiga, da falta de energia e uma exaustão psíquica. Então, eu não consigo me concentrar, altera o meu humor, eu começo a sentir uma tristeza, um peso mesmo diante do trabalho. Então, existe um desequilíbrio, né, Uhum. entre os fatores de proteção e os fatores de risco. Então, aqueles trabalhos muito exaustivos, que exigem demais o trabalhador, que não dão condições de trabalho. A gente teve isso muito isso ficou muito representado na mídia através do Covid, né? Sim. Então, lembrando que os profissionais da saúde, médico, técnicos de enfermagem, enfermeiro, psicólogo, né? Policiais, professores, mas trazendo para a área da saúde, é um principal fator de risco, né? Porque trabalharam ali em condições muito subhumanas, né? Faltava equipamento, faltava leito de UTI, faltava respirador, e aí você tinha que tomar decisões ali muito difíceis. Então é nesse cenário, né, em que você tem dificuldade ali com a questão de escassez mesmo de Uhum. recurso, né, de humilhação dentro do trabalho, de falta de cooperação entre os colegas, de sobrecarga. Claro que somado à sua capacidade de lidar com a situação, tem pessoas Uhum. que, mesmo sendo muito difícil esse cenário, consegue ali, né, ter fatores que protegem, existe uma resiliência maior, existem outros fatores de proteção, mas de uma maneira geral, se isso está desequilibrado, né, então é muito difícil o trabalho e eu tenho fatores que não estão me protegendo, né, que estão me pondo em me pondo em risco, aí a gente tem essa síndrome. Então, uma Uhum. exaustão. É a panela de pressão que não dá conta, né? Uhum. E falando, né, do Covid, né, desse momento, das questões dos profissionais da saúde, eles também ficaram muito expostos a tudo isso, Sim, o né, medo do do adoecimento, o medo da adoecimento. morte, né? Não é só a dor do outro que Uhum. você entrou em contato o tempo todo, essa escolha difícil que teve Uhum. que ser feita, né? Mas é a questão da própria sobrevivência, né? Então, Uhum. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre as possibilidades e a importância do tratamento medicamentoso e do processo da psicoterapia. sim. Eu sempre falo que, assim, para a gente poder propor um tratamento, seja Hum. medicamentoso, seja em psicoterapia, a gente precisa entender antes o que está acontecendo. Então, o primeiro passo é um burnout mesmo, né? Será Uhum. que tem já um episódio depressivo associado? Porque aí entra mais no contexto da depressão, né? E mesmo quando a gente identifica um episódio depressivo, é um episódio que justifica o tratamento farmacológico, é um episódio que
tem uma repercussão muito negativa na vida dessa pessoa, porque para a gente decidir um medicamento, a gente obrigatoriamente precisa ter um episódio pelo menos moderado. Como eu disse, casos leves, a gente parte para mudança de estilo de vida e psicoterapia, né? Mas nos casos mais de moderado a grave, a gente associa aí os psicotrópicos, que pensando, né, em burnout, ou se a gente já tem um outro diagnóstico, depressão ou um transtorno de ansiedade, basicamente a gente usa os antidepressivos, né? E aí a escolha sempre é individualizada. E sempre associar, não tem como a gente falar em tratamento de nada, na verdade, né? Nem da esquizofrenia, que é uma doença extremamente química, a gente fala só em psicotrópicos. A gente precisa desse trabalho em conjunto com o psicólogo, né? Então, a psicoterapia faz parte aí da nossa primeira linha de tratamento, né? Tanto do burnout, quanto da depressão, quanto dos transtornos de ansiedade. E é um potencializador, né? Quando você tem a indicação de medicamento, a psicoterapia vai potencializar. Não tem como a gente andar separado. Sim. Conversando com você, a gente falou um pouquinho sobre. A gente está falando sobre saúde mental, sobre burnout. Como que é quando os clientes chegam no consultório, né? Eh, Eles já chegam se diagnosticando em relação a isso, Uhum. né? E como que é nessa prática? Como que funciona em relação a isso? Por estarem falando muito neste momento sobre este Sim. assunto. Então é isso, né? As pessoas, sim, a grande maioria já vem, né? Uhum, Na verdade, vai já colocando sintomas, uhum, sabendo que a gente vai caminhar a conversa para essa direção. Mas, basicamente, como eu disse, né, é uma exaustão física e psíquica. Então, existe alteração de humor, seja tristeza, irritabilidade, alteração de energia, uma baixa energia, prejuízo no sono, né? É um esgotamento em que não cabem ali novos pensamentos que não sejam atrelados ao trabalho. Né? Então, é uma insatisfação muito grande, é um desespero em ter que voltar para o trabalho. Né? Então, é muito comum as pessoas, quando estão nesse cenário, falarem assim: de domingo é o pior dia, domingo à noite, porque eu sei que eu vou ter que enfrentar a semana de trabalho. Né? Então, esses sintomas, prejuízo de concentração, de memória, obrigatoriamente atrelados ao trabalho. Tá? Então, aqui, uhum, quando a gente fala em burnout, a gente está falando de um contexto muito específico. E aí é super importante, né? Até a gente estava conversando, você ter também a avaliação do médico do trabalho, né? Porque o médico do trabalho é que conhece a dinâmica do seu trabalho, é que conhece como que é o funcionamento. Então, se você percebe esses sintomas, é importante que isso seja reportado ao seu superior, né? Ao seu coordenador, sim, enfim, e eventualmente você poder passar para o médico do trabalho. Então, primeiro o ideal seria passar no médico do trabalho, e aí o médico do trabalho faz o encaminhamento para o psiquiatra, a depender do caso. Tá? uhum, Então, quando a gente fala em burnout, a gente fala desse trabalho em conjunto desses médicos, dessas especialidades. uhum, sim, E claro, né, buscar o atendimento em psicoterapia, porque às vezes a pessoa não consegue identificar os sintomas, não consegue separar. E aí vem esse processo da terapia, né, de poder conhecer e identificar o que realmente está acontecendo. uhum, Porque às vezes, né, você pode procurar. Porque as pessoas, eu vou no psiquiatra ou vou no psicólogo primeiro? Eu falo, tanto faz. Se vier para mim, né, psiquiatra, e eu ver que não tem necessidade de seguir comigo, eu vou encaminhar. Né? Se for para o psicólogo e o psicólogo perceber que precisa da avaliação do psiquiatra, ele vai encaminhar. Né? uhum, Então a gente não compete, a gente trabalha em uma equipe, né? equipe. Então acho que isso que é importante. Então, tanto faz, onde você se sentir mais confortável, né? O que você se sente mais à vontade? É procurar o Sim, psicólogo ou procurar o psiquiatra naquele momento? Claro que os casos mais graves têm que vir pra gente, né? E aí, de gravidade, a gente está trazendo risco de vida, né? Então, outros comportamentos que expõem essa pessoa. Mas, de uma maneira geral, sim, porque temos que estar atento a tudo. Doutora, falando um pouquinho de parceria, né? Nós temos bastante parceria.
né? Isso é muito, muito bom. E você tem dado bastante cursos importantes, inclusive para nós, psicólogos mesmo, né? Que eu acho muito importante a gente saber, porque chega para nós muito essas questões, né? De questionamentos de medicamentos, e muitas vezes a gente sabe que isso é o domínio do psiquiatra. Sim. Mas você está com um curso muito importante, né? No caso, nós da clínica Viver e Ser, né? Nós assistimos e assim, a gente recomenda para todo mundo este curso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Esse é um projeto, na verdade, que desde que eu falo que eu vim numa formação em que o pessoal sempre incentivou muito esse trabalho em conjunto com o terapeuta, né? Então, pra gente não cabe, né, na nossa ideia a gente trabalhar isolado, sozinho. Uhum. E aí, na prática, né, no dia a dia, em contato com vocês psicólogos, eu fui sentindo essa necessidade, porque muitas perguntas vinham, né? É, pode acontecer esse efeito colateral, né? O paciente não está se sentindo tão bem, é esperado que isso aconteça, mas parece que ele está tendo uns comportamentos mais estranhos, né? Ele está chamando a atenção, isso é normal. Então, essas dúvidas do dia a dia, elas acabam chegando primeiro para o psicólogo, porque está na dianteira. Vocês que Uhum. estão na dianteira, né? Vocês que estão semanalmente, geralmente com esse paciente. O psiquiatra, ele tem um acompanhamento mais espaçado, dependendo, né, do caso. E tirando a questão do acesso, né, de uma maneira geral, eu acho que os psicólogos são mais acessíveis do que os psiquiatras. Então, o paciente às vezes até tenta falar com o psiquiatra e não consegue, e eu recebo muito essa dúvida no meu Instagram, né, essa dificuldade. Então, eu tento Uhum. questionar, ele não me responde, vai e manda para mim. E aí acaba mandando para vocês psicólogos, né? Então foi daí que surgiu a ideia desse projeto, e aí onde eu fui unir forças aí com outra psiquiatra também que acredita muito nessa parceria, né, do psiquiatra e do psicólogo, que é aquilo, apesar de vocês não serem prescritores, né, vocês não podem prescrever, a ideia do curso não é ensinar a prescrever, mas é poder psicoeducar, né, poder Sim. orientar sobre os psicotrópicos. Uhum. Então, quais são as indicações, efeitos colaterais, sinais de alerta, e acaba que a gente entra um pouquinho na psicopatologia, né, para poder entender desses medicamentos. Então, esse é o nosso projeto aí que todo ano a gente está lançando para os psicólogos. Uhum. Pessoal, vale a pena conferir esse projeto da doutora Gabriela Giovannini. Nós vamos deixar aqui, tá? O link para vocês conseguirem acessar e adquirir esse curso, porque realmente é fantástico. Nós da Clínica Viver e Ser, a gente se beneficia muito dessas informações, porque, como a gente falou aqui, chega, né? Chega as dúvidas para a gente também, e eu acho que é sempre importante, como eu falei no começo, a gente adquirir conhecimento, né, até para passar para as famílias, para as pessoas, né, informações mais sólidas, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante e o link dela vai ficar aqui. Certo, doutora Certo, Gabriela? muito obrigada, viu? Doutora Gabriela, nós que agradecemos, nós da Clínica Viver e Ser agradecemos a sua presença. Eu agradeço de todo o coração, viu? Por esse momento, né? Por estar aqui conosco, por disponibilizar um tempinho seu lá, que é todo corrido, a gente sabe, né? E nós estamos terminando, finalizando. E gostaria que vocês acessassem, então, né? O nosso canal do YouTube. Clica lá, né? E o da doutora Gabriela também, nós vamos deixar o link. Tem que se inscrever no Tem que canal, se né? inscrever no canal. Não vamos esquecer disso, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada, doutora.